Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Manuel Nascimento. O professor Manuel Nascimento é professor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na área de fotojornalismo. Hoje nós vamos conversar com o professor a respeito da origem e da atual situação do fotojornalismo. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigado pelo convite, Paulo. É sempre um prazer vir aqui ao teu programa. O fotojornalismo ele vem passando por uma mudança muito grande, né? A fotografia ela tem a sua origem na França, em 1839. Ela chegou muito rápido no Brasil. Foi chegar por volta de 1840, né? Então, mas em se tratando do fotojornalismo, quando a fotografia nasceu, não se sabia muito bem para que servia. Então, isso lá pela década de final da década de 30 do século XIX. Isso, 1840. Né? O que ela fazia? Então, ela reproduzia a pintura, ou seja, paisagens e retratos. Era isso que a fotografia se prestava. Era a função dela inicial. Exatamente. Bom, mas o que é importante saber é que com a chegada da fotografia, a pintura vai se descolar dessa ideia realista, então ela consegue se soltar. Então, voltando à fotografia, e aí nós vamos ter até em 1839 um papel importante do Debré, que se já houvesse a fotografia, ele teria feito um grande mapeamento da população brasileira com fotografias. Só lembrando, o Debré veio com a missão francesa, né, com o Dom João VI, e depois fez várias pinturas a respeito do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, principalmente do que se refere a escravos, né? Então, quer dizer, se já tivesse uma fotografia, ele talvez tivesse ampliado. Porque a ideia do Dom João VI, nessa empreitada dele, era fazer uma ideia de nação. O Brasil não tinha essa ideia de nação, então... E o Debré consegue fazer isso em 1839. A questão é que isso ficou esquecido porque também na França, em 1839, o Daguerre desenvolve o daguerreótipo, que é o primórdio da fotografia. Bom, mas a fotografia ela se desenvolve muito rápido, porque a França, o governo francês, compra a patente da fotografia e ela distribui. Então, em 1840, janeiro de 1840, chega no Rio de Janeiro, Dom Pedro vai comprar o daguerreótipo em março também do mesmo ano. Bom, mas a fotografia, então, ela começa com esse papel de fazer retratos e paisagens, quase que copiando uma ideia realista do final da pintura de 1839, do Debré, né, e outros pintores. Então, ela começa com essa ideia do retrato. Mas era muito pouco para a fotografia, ela precisava crescer, ela tinha condição de crescer no termos de linguagem e de suporte também, porque ela passa do daguerreótipo, que era baseado numa prata, e ela passa para o negativo de vidro muito rápido. Então, o Roger Fenton foi um dos primeiros fotógrafos. O Roger Fenton era fotógrafo do museu. Ele era da onde? Ele era do fotógrafo do Museu Britânico. Ele era responsável para reproduzir os quadros. Certo. Mas era um fotógrafo muito bom, uma técnica muito boa. E, naquele momento, os equipamentos fotográficos já se permitiam tirar do estúdio e levar para fora do estúdio, entendeu? Mas, mesmo assim, eram pesados, pesava cerca de 100 quilos. O Roger Fenton, então, através do Thomas Agnew, que foi um editor de um jornal, ele resolve mandar o Roger Fenton para uma batalha. E era uma batalha que nós estamos revendo agora, espero que não, que é a Guerra da Crimeia, em 1855. Então, o Roger Fenton vai para essa batalha, para registrar a Guerra da Crimeia. Bom, o Roger Fenton... Que está aí na ordem do dia, né, essa questão da Crimeia. E é uma coisa difícil, né, Vala? Porque eu espero que não aconteça o que aconteceu há 1855, né? Quase 170 anos. Exatamente, que foi, só para você ter ideia, nessa guerra de 1855 morreram 100 mil russos. Nossa. Né? 100 mil russos, outros tantos britânicos, né? Então, a Guerra da Crimeia, o Roger Fenton, dado ao equipamento pesado, ele não conseguia fotografar
a guerra em si, a batalha em si. Ele fotografava depois. Mas as guerras dele são, as fotos do Roger Fenton são fotos tristes, claro. Porque hoje, com o repertório que nós já temos de guerra, quando você vê uma foto de guerra, um soldado morto, você já imagina o que é que aconteceu para que esse soldado chegasse ali, né? Filhos deixados para trás, esposas, mães, enfim, um sem número de sofrimentos. Mas as fotos do Roger Fenton não vão mostrar esse horror. Ele mostra depois que a batalha passou, o Roger Fenton entra em ação, fotografa. São fotos sensacionais, né, que mostram o sofrimento, mas é claro que não tem esse cheiro de sangue e de horror que nós podemos presenciar nas guerras atuais. O que acontecia com o Roger Fenton nesse momento e outros fotógrafos de guerra é que com o uso de uma lente chamada lente normal, que não permitia fotografar de longe, o fotógrafo tinha que chegar muito próximo, talvez 5, 6 metros, 10 metros. Então, nessa época, porque a lente era chamada de lente normal, ela possui o mesmo ângulo que a visão humana, que são 45 graus. Então, esse ângulo de visão não permite que você se distancie muito. É claro, se você quiser ver de longe, você faz um certo distanciamento. O Roger Fenton não, ele fotografa de perto. Outros fotógrafos também vão copiar essa linguagem, é o caso do Capa, né? E outros fotógrafos de guerra que vão copiar essa linguagem da lente normal e, portanto, se aproximar muito da cena que está ocorrendo. As fotos do Roger Fenton, então, são isso. Elas não vão mostrar a batalha em si, que não era possível ele aproximar, dado que as batalhas na época eram feitas com baionetas, e aí, por isso, o grande número de mortos. Enquanto um lado do exército lutava com baionetas, o exército russo já trazia balas, canhão, por isso essa morte tão grande de soldados, né? Ele só fotografava a morte, a presença da morte, cadáveres, por exemplo? Olha, ele fazia isso durante a batalha. Nos entretempos de batalhas, porque as batalhas eram diferentes das batalhas de hoje, você observava os soldados chegando, não era essa coisa de surpresa que é uma guerra de hoje. Nesses intervalos, ele fazia uma foto que era a foto dos militares. Então você vê fotos maravilhosas, né, do Roger Fenton mostrando os militares antes da batalha, né? Então ele mostrava um pouco o herói, né, um soldado que ainda estava para ir à guerra. Você tem pouca foto dele de perto de soldados, enfim, mortos. Ele sempre mostra um campo de batalha. Claro, porque a foto chocava muito. É, né? Por isso, né? Porque na realidade existe uma tendência, pelo menos, talvez seja a minha interpretação, que o fotojornalismo é sempre sensacionalismo, né? Sempre sensacionalista, sempre está querendo pegar o leitor do jornal, e hoje em dia, né, na internet, sempre pegar um ponto de sensação para atrair, né? Quer dizer, me parece que aí no caso do fotojornalismo é apreender a guerra. Tudo bem, até trazer a sensação, mas sem esse sensacionalismo, sem essa apelação. Como é que era? Como é que era esse espírito? Não, mas que já tinha um pouco, porque o fato, veja só, o fato do Thomas Agnew mandar o Roger Fenton para a guerra, ele já queria um pouco vender mais, um pouco de jornal. Porque até então, era assim, se fazia foto, né? Teve algumas fotos de guerra, tal, só que ela demorava muito para chegar na redação e passava por um desenhista, fazia a xilogravura, tal, e um desenho, então sofria uma certa influência e uma, digamos, alteração. Mas a ideia de mandar o Roger Fenton para a guerra já era um pouco explorar o horror, né? E como é que eles faziam? Ele tirava foto, mandava para lá? Tirava uma foto, e olha só que coisa interessante, Paulo. Já prevendo esse imediatismo que nós temos hoje, eu já vou falar disso, o Roger Fenton achou um modo de mandar as fotos muito rápidas através de comboio que passavam, comboios de carruagem passavam por lá. É claro que a foto chegava 3, 4 semanas depois, mas muito mais rápido do que algumas guerras anteriores, que a foto chegava só depois que a guerra terminava. Não, porque você tem a guerra e algumas batalhas, né? Então, às vezes, os fotógrafos esperavam terminar a guerra em si para depois mandar a foto, né? E você vai ter um avanço disso, mas é quase sempre, Paulo, tentando vender mais jornais. Então, eu queria justamente
pegar nesse ponto aí do vender mais jornais através das sensações. Mas eu queria discutir com você a respeito disso no nosso próximo bloco. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente no Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Olá, estamos voltando ao Café Pensamento, hoje com o professor Manuel Nascimento, do CCL, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no bloco anterior nós estamos falando justamente desses primórdios aí do fotojornalismo e desse ponto que é o sensacionalismo. Como é que se, quer dizer, como você mesmo colocou, né? Já tinha essa ideia de vender mais jornal, daí a questão das sensações. Como é que é isso hoje? Paulo, hoje é o seguinte, teve uma mudança, não é muito recente isso, mas eu posso falar que com a chegada da câmera digital a partir de 2000, as guerras elas são cobertas com muito mais frequência, muito mais imediatismo. E é claro que a gente pode dividir a fotografia de guerra, fotografia militar, fotografia demilitar. Então é muito comum você ter duas opções. Ou você vai pela sua agência e você banca tudo, você tem que contratar a segurança, né? Contratar 10, 12 homens para te guiar, isso acontece com algumas agências internacionais, ou você vai com o exército do país, seja dos Estados Unidos, russo, você acompanha, né? Na Segunda Guerra Mundial, tinha um fotógrafo russo chamado Eugênio Khaldei, que ele era, além de fotógrafo, ele era militar.
São fotos maravilhosas, né? Ele conseguia chegar na frente da batalha, já com uma tecnologia muito mais moderna, né? Claro. Mas hoje, o que acontece hoje? Com a chegada da lente tele, os acidentes... O que é essa lente A tele? lente tele é uma lente que permite você aproximar dos objetos sem você colocar em risco a tua vida. Então você consegue, por exemplo, só para você ter ideia, fotografar de um lado do gol o goleiro que está do outro lado. Mais ou menos essa distância você consegue fotografar com bastante segurança, claro, sem você tomar um tiro, no caso de uma guerra e tal. O que acontece, isso é hoje. Então, mas com a chegada da câmera, da câmera digital e a popularização, você vê um sem números de fotógrafos cobrindo guerra. E quando eu digo guerra hoje, Paulo, não é mais só guerra de grandes proporções. Uma guerra que acontece dentro de uma cidade, uma manifestação. Você vai correr o mesmo risco de bomba. Você vê o caso do colega aí da televisão que morreu com um acidente, que é um acidente de trabalho, né? Mas que foi por se aproximar demais do perigo, né? Isso é uma coisa que acontece porque, claro, com a disputa cada vez mais para tomar uma imagem nova... cada vez mais eu tenho que mostrar a imagem no momento mais rápido possível, então eu acabo esquecendo de qualquer tipo de segurança. Que é o hard news, né? Aquela notícia quente chegar logo na redação. Se antes, como eu disse, o Roger Fenton fazia chegar em 3, 4 semanas e era rápido, hoje isso se reduz a 4 minutos, 5 minutos, no máximo a tua foto tem que estar lá na redação. Se não você, fotógrafo, que é um profissional, você vai perder para uma pessoa que está passando ali na rua e tem uma tecnologia melhor do que a sua, que às vezes ele é um outro profissional, que tem um poder aquisitivo melhor, consegue comprar equipamentos melhores do que o seu e fazer com que a sua imagem chegue até a redação. Ou seja, há uma concorrência muito grande nessa área, né? Todo mundo hoje tem um celular que fotografa bem, né? Todo mundo. Então hoje é o seguinte, câmera digital, você para sair à rua tem que ter uma lente tele, uma lente grande angular, que permite que se a movimentação chegar perto de você, você às vezes não consegue recuar, você usa uma lente tele que pega uma grande abertura. Né? Se você fica distante, se você vê que fica muito perigoso, se usa uma lente tele. Mas é sempre, Paulo, correndo atrás da notícia sangrenta, que é chamada de estética do horror. Que é isso que vai vender. Uma foto sangrenta, é isso que vende, né? Então, indo nessa linha da estética do terror, aí na área de fotojornalismo, como é que é a questão, afinal de contas, ética do fotógrafo e em um momento que nós estamos, como você acabou de dizer, a respeito de qualquer um pode ter uma aparelhagem dessa, mas como é que é a formação atual de alguém que trabalha com fotojornalismo? Paulo, mesmo com a obrigatoriedade do jornalismo, às vezes é obrigado, às vezes não é, eu acho que para você ir à rua você tem que ter uma boa formação ética, saber o seu papel, porque você está ali transmitindo a notícia, na verdade, o teu papel é fazer com que o leitor fique em casa e você vai buscar a notícia para ele, sem colocar em risco a tua vida. O que acontece hoje, então, é que às vezes um grande número de pessoas, na ânsia de levar a notícia, e também se preocupado com o que vem ocorrendo no país, ele não sabe se ele é manifestante ou se ele é um fotojornalista. Isso coloca em risco tanto o fotojornalista, coloca em risco o manifestante e o policial que não sabe identificar. É claro que o policial devia saber, num caso dessa manifestação, talvez não seja necessário bater, né? Mas antes os fotógrafos eles eram poupados, hoje não, eles batem em jornalista, manifestante e, digamos, civis que não querem nem participar. Mas é uma questão digamos, de falta de treinamento, né? Falta de treinamento para formação para isso. Mas aonde eu queria chamar a atenção voltando nessa estética do terror, é como que o fotojornalismo ele acaba sendo manipulado. Nas imagens, as imagens elas podem ser muito manipuladoras. E essa manipulação é justamente o que está em jogo, é o business da mídia, né? Do que quanto mais eu mostrar isso, então quer dizer, quanto mais eu mostrar algo sangrento, digamos assim, né? Isso vai vender. Isso vai vender. Então, e manipular, porque eu acabo manipulando com as sensações.
Nesse aspecto, como que então a pessoa que trabalha, o profissional, dessa necessidade então de estar cônscio, que ele também pode ser um manipulador? Olha, Paulo, a foto sempre manipulou. No momento que o fotógrafo empunha uma câmera e dado a formação cultural dele, isso inclui tudo, inclusive ética, ele consegue manipular uma imagem. Então isso de acordo com o jornal que ele trabalha. Se ele trabalha para a Folha, o Estado, ou se ele é independente, mesmo ele sendo independente, às vezes ele não tem uma grande formação ética, cultural, ele acaba colocando em questões aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha e trazendo para a fotografia os preconceitos que ele carrega com ele. Isso é muito grave, porque às vezes não tem o editor hoje, cada vez menos o papel do editor para fazer essa mediação. E por que isso? Por que não tem mais editor? Na verdade é o seguinte, Paulo, as redações estão mais enxutas, um grande número de terceirização, que é chamado de pessoa jurídica, né, PJ. Então hoje você é o fotógrafo, você é o editor, você trata a tua foto. É tudo, né? E se a tua formação não é boa, é claro que você fotografa e você vai achar que a tua foto é a melhor do mundo, que ela tem muito mais informações. As agências compram aquilo e retransmitem para o mundo todo. Eu acredito que o papel do editor ele é fundamental, porque ele faz esse filtro, né? E que tenha talvez uma formação, um treinamento melhor que o fotógrafo que está na rua. E nesse aspecto agora, só dizendo, né? O que é necessário para ser um fotojornalista? Para você, como professor? Paulo, eu acho o seguinte, primeira coisa, uma boa formação técnica, isso é fundamental, isso nós damos aqui para os nossos alunos, para os cursos, né, e palestras que eu sempre digo, a formação técnica ela é fundamental. Por quê? A decisão do momento de você apertar o botão, isso é uma coisa psicológica. Mas aí, professor, desculpe incomodá-lo, mas com essa tecnologia cada vez mais rápida e mais acessível, como ter isso? Como obter? Porque, claro, a escola ela tem que ter um diferencial, sem dúvida. Mas como concorrer com essa tecnologia que está toda hora mudando e por que eu estou falando? Que dá a impressão que qualquer um agora pode ser fotojornalista. Paulo, tem sim realmente essa impressão e é muito difícil de você provar para o aluno, seja um aluno de extensão, de curso e tal, provar que ele tem que aprender a parte técnica da fotografia. Né? Então, quando a gente consegue provar isso, você tem que colocar nele um pouco de cultura, mostrando quem foram os grandes fotógrafos de guerra, fotógrafos de moda, para que ele possa assimilar um pouco de cultura e entender que às vezes ele não é o primeiro que está fazendo aquilo. Então a gente consegue trazer o aluno... ter uma autocrítica. Uma autocrítica, ele perceber que a foto dele talvez não seja a melhor do mundo e nem a única. Mas é muito importante, né? Enfim, eu acho muito bom esse grande número de fotógrafos, porque já está chegando esse momento, Paulo, que para você se diferenciar dos outros, você vai ter que estudar, você vai ter que se recolher, como eu já fiz isso há 20 anos, você tem que se recolher e ver realmente eu não estou ainda preparado para enfrentar um mercado, que é muito competitivo. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, gostaria de agradecê-lo e agradecer você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Paulo. Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo. Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios, a estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo Carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo na verdade foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa, já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje, corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro.